Bom, então retomando aqui, vou voltar um pouquinho aqui no início. O nosso assunto hoje, nós vamos trabalhar a interculturalidade e o currículo, a relação entre os dois. O autor aqui, quando ele aborda a questão da interculturalidade, ele vai abordar na, no seu, no seu texto, ele vai abordar a questão do currículo inclusivo, tá? Currículo e interculturalidade e currículo inclusivo. Vamos pensar nesses três termos aqui que nós vamos trabalhar na nossa aula. Quando se pensa em interculturalidade, se pensa em inter-relação entre culturas, se pensa em troca. Não se trata de uma cultura dominante e uma cultura subjugada. Não. Interculturalidade é uma visão de troca, uma visão de igualdade, tá? Então, nosso objetivo, nós temos dois objetivos para hoje, que é identificar e descrever os aspectos que diferenciam a multiculturalidade da interculturalidade. Multiculturalidade, vamos analisar também este termo, como ele é abordado aqui na visão do autor, e analisar a interculturalidade como um novo lugar da reflexão ética de um currículo inclusivo e da ação educativa democrática. Tá? O estudo ele está baseado no livro de Saberes e Incertezas sobre o Currículo, de Sacristan, da página 126 à página 136. Bom, currículo e interculturalidade, então. Quando nós pensamos na sociedade contemporânea, é possível observarmos uma grande diversidade cultural, porque a presença dessa diversidade ela é muito marcante. Então, esse fato, ele aponta para a necessidade de se fazer educação que contemple e que reconheça essas diferenças. O Brasil, nós temos aqui no nosso país uma diversidade muito grande de culturas, em diversos outros também, mas aqui no Brasil é muito notória essa diversidade. E reconhecer, respeitar essas diferenças, esse reconhecimento e o respeito precisa ser trabalhado na educação, precisa estar contemplado na elaboração do currículo. O currículo precisa contemplar este fator e este aspecto na educação. Então, neste sentido, um currículo inclusivo que considere as diferentes culturas de forma abrangente, ele vai possibilitar o exercício da tolerância e o respeito às diversas culturas numa perspectiva interrelacional. Quando se pensa em currículo inclusivo, o autor considera aqui, ele está considerando justamente esse respeito, essa tolerância, esse reconhecimento em relação às outras culturas. Incluir as outras culturas não no sentido de dominante e dominado, mas num sentido igualitário. A diversidade cultural, ela implica em diferentes ideologias, concepções morais e ou religiosas. Então, é importante que nós observemos que as pessoas vão pensar de maneiras diferentes, elas vão valores morais, também essas concepções morais ou religiosas, tá? Em relação à fé, à religiosidade. E tais fatores não podem ser pensados sob a ótica monocultural ou uma única matriz cultural, mas somam-se a diferentes culturas. Então, neste mundo globalizado, é necessário considerar as divergências no convívio social e reestruturar este convívio. Quando se pensa em todas essas diferenças sob a ótica de uma única cultura, a ótica monocultural,
isso é inviável. Não se trata aqui de contemplar a diferença, não se trata de respeitar a diferença, não é o direito que o outro tem de ser diferente, tá? Então, é necessário que essas divergências sejam consideradas nesse convívio social e que haja essa reestruturação onde for preciso que seja reestruturado, tá? A interculturalidade é vista como parte integrante da ação educativa. Então, o autor considera que, voltamos ao termo, interculturalidade, ela precisa integrar a ação educativa. Na escola, os alunos já precisam entender, conviver com essa troca desde tenra idade. O colega diferente, cultura diferente, chega, se mudou e vamos conhecer. Isto enriquece. O monoculturalismo, vamos considerar a questão de uma única cultura, tá? É uma cultura dominante e só. Multiculturalismo, o autor vai fazer uma abordagem muito interessante aqui do multiculturalismo, quando se considera diversas culturas, mas ele vai analisar de uma ótica muito interessante aqui, uma essência, uma visão muito interessante do multiculturalismo, numa essência interessante, quando ele vai abordar as diversas culturas, como é essa ação entre as culturas, como é essa relação entre as culturas no multiculturalismo. E o interculturalismo, que é exatamente a questão da troca entre as culturas. Então, Tapias define a educação intercultural como uma educação democrática radicalizada que busca a interculturalidade de princípios, critérios e normas de convivência. Ele faz essa definição. Então, ele segue falando sobre o multiculturalismo. Então, ele vai definir como um rótulo que define a diversidade cultural que a realidade social apresenta atualmente, com vistas à reconstrução da convivência social. Então, vamos pensar diversas culturas em um mesmo contexto. Ele vai apresentar aqui os aspectos que vão diferenciar a multiculturalidade da interculturalidade. Então, ele aborda aqui a multiculturalidade, ele aborda o primeiro aspecto da expulsão. Vamos anotar e guardar isso aqui. Expulsão, aniquilamento, assimilação, diferenciação. 4. Expulsão, aniquilamento, assimilação, diferenciação. Então, esses aspectos, eles não correspondem à perspectiva intercultural, mas são características do multiculturalismo. E como que ele vai abordar isso aqui? Para nós entendermos como funciona essa diferença, como ele aborda essa diferenciação entre multiculturalidade e interculturalidade. Então, o primeiro aspecto que ele considera sobre a multiculturalidade é a expulsão. Então, o que viria a ser a expulsão? Uma forma de prevenir a ameaça que a diversidade cultural e étnica impõe para a identidade de uma nação. Em alguns lugares, o multiculturalismo provoca desprezo e indiferença, acarretando a expulsão ou não entrada de determinados povos em seus perímetros. A expulsão manifesta-se na segregação e rejeição de valores culturais.
Então, aqui, primeira característica que se observa é justamente a dominância de uma determinada cultura. Ou seja, outra cultura que for chegando para este lugar, para esta sociedade, para este país, outras culturas, elas são vistas como uma ameaça, tá? Então, elas vão ameaçar a nossa cultura, digamos assim, em sua integridade. A nossa cultura, de repente, ela vai deixar de ser uma cultura própria para ter resquícios de outras culturas, influências de outras culturas. Então, neste aspecto da expulsão, quando isso acontece, ou as pessoas, as culturas diferentes, elas não entram ou são expulsas de determinados povos ou ali naqueles perímetros. Então, quando se há essa expulsão, a não aceitação ou a não permissão, tá? A não entrada, isso é uma manifestação de segregação e de rejeição de valores culturais. Então, este é um aspecto em relação ao multiculturalismo, à multiculturalidade. Então, a primeira expulsão, vamos entender, uma cultura pode ser considerada cultura dominante, uma cultura de um determinado lugar, ela não aceita que outras culturas influenciem a sua cultura, tá? Então, nesse sentido, elas veem as outras culturas como uma ameaça e elas querem estar ali sem nenhuma influência, sem nenhuma intervenção. Então, nesse sentido, ou elas não aceitam ou então expulsam. E isso pode ser entendido como segregação e como rejeição dos valores culturais de das outras culturas, né? O segundo aspecto, ele considera aqui o aniquilamento. O aniquilamento, ele consiste na situação que a ameaça da convivência com diversas culturas leva as culturas dominantes a aniquilarem as culturas minoritárias. Para se manter forte nesta perspectiva multicultural, faz-se necessário que se extinga as outras culturas. Então, a extinção das outras culturas. Então, de certa maneira, o que acontece? Não há aqui, não é observada aqui, a expulsão das culturas ou a não permissão de entrada. Então, aqui pode-se entender um ambiente com diversas culturas, mas uma cultura dominante, no caso, ela vai aniquilar as outras culturas. As outras culturas, elas terão que se sujeitar àquela cultura daquele lugar, tá? Então, para se manter forte, então ela vai acabar aniquilando a outra ou as outras culturas minoritárias, que estão, né, em menor número, elas não serão aniquiladas. Bom, entendido expulsão? Entendido aniquilamento? Então vamos continuar. Assimilação. A assimilação, ela consiste em fazer com que os diferentes assumam previamente as pautas culturais da sociedade receptora de imigrantes. Olhem só. As pessoas que estão chegando, os diferentes, vão assumir previamente, ou seja, antecipadamente. Ela tem que saber, tem que conhecer e tem que assumir as pautas culturais da sociedade para onde elas estão chegando, tá? Receptora, da sociedade receptora de imigrantes. Ou seja, vamos para uma determinada cultura. Então, tomamos conhecimento previamente daquela cultura para que nós possamos assimilar aquela cultura, estar ali e viver
como aquelas pessoas daquela cultura. Assimilação. Fazer com que os diferentes assumam previamente as pautas culturais. Você assimilar a outra cultura do lugar onde você vai. O quarto aspecto que diferencia o multiculturalismo, a multiculturalidade da interculturalidade. Ele considera a diferenciação. É reeditada como um multiculturalismo propriamente dito. Foca na união das diferenças, mas a cultura dominante mantém o seu status sobre as demais. Nesse sentido, todas as outras culturas, como se elas se unissem, interagissem, sim, mas uma cultura dominante, ela vai estar no seu status e ela não vai se unir às outras diferentes culturas, tá? Então, diferenciação. Uma se mantém, as outras se unem, as outras diferentes se unem e uma se mantém como dominante. Então, todas essas alternativas, tanto a expulsão, quanto a aniquilamento, quanto a assimilação, quanto a diferenciação, elas não correspondem aos objetivos na perspectiva intercultural. São características, são aspectos marcantes quando se pensa na multiculturalidade. Quando se pensa num contexto multicultural, é possível observar esses aspectos em relação a muitas culturas, tá? Em relação, quando se pensa no contexto multicultural, multiculturalidade, é possível se observar esses fatores aqui. Então, ele considera as duas vias. A via assimilacionista, que vai consistir em fazer com que os culturalmente diferentes assumam previamente as pautas culturais da sociedade receptora de imigrantes, ou seja, facilita uma maior coesão social, mesmo que às custas da desvalorização da diferença. Então, aqui, essa primeira via, ele observa a facilitação de uma maior coesão social. Elas estarão, a coesão será maior, mas não será valorizada tanto a diferença, porque quando elas vão se unir, a diferença, de repente, não fica tão acentuada. E a via diferencialista não foca o reforço da coesão social, absorvendo ou eliminando as diferenças, mas a união das mesmas, ainda que seja com base na desconfiança ou mesmo no temor de algumas culturas a respeito de outras. Ou seja, coloca em jogo um reconhecimento mais explícito da diferença, mesmo que neste caso implique uma maior fragmentação social que pode chegar ao segregacionismo. Então, aqui, o que acontece? Vamos unir, mas a cultura dominante, ela está dominante ali. Então, a questão da diferença, a segregação, quando acentua a diferença, de qualquer forma, vai se acentuar a segregação nesta parte aqui. A cultura dominante, ela vai se manter mesmo dominante. Então, quando pensamos no aspecto educacional, as políticas educativas, na grande maioria, em grande parte, as políticas educativas consideram, em sua elaboração, a existência de uma única identidade nacional. Então, quando se pensa em política educativa, pensa-se em país, tá? Então,
pode ser observado um caráter monocultural dessa educação universalista, quando se pensa a nível de país ou quando se pensa a nível de uma única sociedade, tá? Então, partem do princípio do compartilhamento de uma única cultura, ou seja, todos compartilham igualmente da mesma cultura. E a elaboração do currículo, ele considera que precisa ultrapassar o etnocentrismo cultural, ou seja, precisa ultrapassar a visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importante do que os demais. Então, é interessante observarmos que, quando se vai considerar o currículo, na legislação, ela já prevê diversidade cultural, já prevê diversas formas de se respeitar e de se considerar essa diversidade. Agora, no momento que o currículo for elaborado, ou na sua proposta pedagógica, lá na sua dimensão pedagógica, no marco operativo, na elaboração do currículo, é fundamental que se considere como se vai trabalhar essas questões. Tudo isso vai estar prescrito ali, tudo isso vai estar formalizado. E essa forma de se trabalhar o multiculturalismo, como nós vimos nas outras aulas anteriores, vocês podem citar para mim um exemplo de currículo onde nós podemos trabalhar o multiculturalismo, o respeito pela diferença, o respeito pela diversidade? Isso se trabalha? Em qual momento que pode ser trabalhado? Respeito pela diferença, diversidade. Muito bem. Podemos trabalhar valores aqui, o currículo oculto. De certa maneira, algumas formas de se trabalhar esta diversidade estarão formalizadas, estarão escritas, estarão lá no currículo formal. Agora, como serão trabalhadas, o professor tem N maneiras, N momentos na sala de aula, diversos momentos onde ele pode trabalhar isso aqui. Gente, é uma questão assim bem, como vou dizer, bem óbvia, bem tranquila, bem, não sei, mas ainda existe momentos e podemos viver momentos e observar momentos onde essas diferenças não são respeitadas. Parece óbvio, mas não é tão assim, porque em diversos momentos pode acontecer que essa diferença não seja respeitada, não seja considerada. Então, por isso, é necessário que se esteja prescrito no currículo formal essa forma de se trabalhar. O autor aborda aqui, não na forma multicultural. Vocês entendem por que ele aborda agora aqui? Que não deve ser nesta abordagem multicultural? Todas aquelas abordagens que nós vimos anteriormente, a expulsão, o aniquilamento, a assimilação, diferenciação, que ele observou e que ele sinalizou, todos esses aspectos aqui, de certa maneira, eles não respeitam a cultura do outro. Eles não valorizam a cultura do outro. Não consideram a cultura do outro. Considera, sim, mas vamos misturar, mas a cultura dominante vai estar assim. Ou expulsa, ou aniquila, ou então, não, você vai absorver a nossa cultura, ou então, não, você vai haver a coesão com as culturas menores, mas a cultura dominante, ela vai permanecer dominante. Então, essas abordagens, esses aspectos, são aspectos relacionados à multiculturalidade. Então, ele faz a abordagem que o currículo, ele precisa estar voltado para
uma visão para uma perspectiva intercultural, uma perspectiva de troca, de respeito, de consideração, tá? Uma perspectiva interrelacional. Aqui já vimos, tá? Interculturalidade. O autor, ele vai considerar aqui que ela já parte do princípio de uma inter-relação entre as diferentes culturas. Ou seja, as pessoas, elas vão assumir um comportamento de interação, de troca, e não de dominante e dominado. Esta perspectiva intercultural, ela vai surgir em um contexto de lutas contra a exclusão social. E ela deve ser entendida como um enfoque normativo, organização da vida comum com critérios de justiça. Percebem? Então, eles se relacionam num contexto de procurar a justiça, num contexto de integridade, num contexto de iguais. Um espaço a favor de um novo modelo de articulação das diferenças nas sociedades atuais. Então, qual seria esse espaço? O espaço intercultural, havendo uma relação, havendo uma troca no sentido de respeito, havendo uma troca no sentido de valorização, havendo uma troca de conhecimento da outra cultura e de se fazer conhecer pela outra cultura. Não uma troca de que você é melhor, eu sou melhor, não. Reconhecer a diferença, valorizar a diferença, respeitar a diferença. Então, nessa perspectiva, deve reconhecer o sentido e a identidade cultural de cada grupo. É nesse sentido. Então, há interação e reciprocidade como fatores de crescimento cultural e de enriquecimento mútuo. Esse sentimento recíproco, essa interação, isso acontece na interculturalidade. Por isso, ele considera a questão, como nós vimos lá no primeiro objetivo, do currículo inclusivo. Percebem que a interculturalidade, ela está perfeitamente, ela se relaciona, ela está perfeitamente, em termos de adequada, a um currículo inclusivo, porque todas as pessoas têm o direito de ser diferentes. Há uma adaptação, há uma valorização, e todas as culturas, quando nós pensamos na inclusão, nós pensamos no direito de ser diferente, na eliminação de barreiras. Então, o currículo inclusivo, quando se pensa no aspecto da interculturalidade, se pensa na eliminação de barreiras, no sentido de valorizar as culturas e valorizar a diferença. Então, ele considera essa perspectiva, a perspectiva intercultural. Então, seria abdicar da perspectiva multicultural, com todas aquelas visões, com todos aqueles aspectos, e adotar a intercultural. E ele considera que a construção de um currículo inclusivo deve considerar a possibilidade de se estabelecer uma relação entre as pessoas de diferentes culturas, respeitando e valorizando a diferença. Não é porque você é diferente, você é inferior, eu sou diferente, eu sou inferior. Não. Mas é essa valorização das diferenças. Então, vamos pensar no jardim bem florido, com diversas flores, diversas cores. Um jardim onde tem uma única flor. Percebem a diferença? Então, cada uma tem a sua beleza, cada um tem o seu valor, cada um tem o seu perfume, a sua cor. Educar conscientizando sobre culturas diferentes e não culturas inferiores. Então, foi o que nós conversamos. Aqui no Brasil, a nossa comida
Nossa, quantas coisas! A comida é um pequeno aspecto que enriqueceu e que faz parte da nossa cultura e que nós ganhamos. Veio de fora, diversos pratos, né? Então, currículo e interculturalidade. Principais elementos que constituem um currículo na perspectiva da interculturalidade. Categoria ética, existe essa categoria. Aprendizagem do respeito. Isso, desde tenra idade, vai ser bem natural. Quando o aprendizado vem desde tenra idade, isso vai acontecer futuramente também, de uma maneira bem natural, quando for aprendido em tenra idade. E um outro elemento é a educação para a convivência, porque as pessoas são educadas para aprender a conviver, para conviver com o outro, respeitar e etc. Então, quando nós pensamos em um currículo para um currículo inclusivo, na construção de um currículo inclusivo, nós precisamos pensar em um currículo não em uma abordagem multicultural, considerando os aspectos citados pelo autor, mas precisamos considerar um currículo na abordagem intercultural, da interculturalidade, onde as diferenças são respeitadas, onde são valorizadas, onde são reconhecidas, onde é possível conviver com as diferenças, onde nós seremos enriquecidos a partir dessas diferenças, onde a escola vai trabalhar e formar cidadãos que respeitam as diferenças e que vão levar esse aprendizado para a vida. Aprendendo o respeito, a categoria ética e a educação para a convivência. Ok. Vocês querem fazer alguma pergunta? Ok? Então, vamos finalizar aqui o assunto